Olá, este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. Estamos no nosso estudo número 5. Hoje nós vamos estudar na Bíblia a respeito do Espírito Santo. Há algum tempo nada se conhecia sobre o mundo microscópico. Médicos faziam cirurgias sem sequer lavar as mãos. As enfermeiras tratavam seus pacientes também sem lavar as mãos, não sabiam que era necessário fazer isso. Os problemas com infecção, obviamente, eram muitos. Os resultados dessas práticas anti-higiênicas eram vistos, muito embora não se pudessem ver os vírus e bactérias que causavam tudo isso. Os primeiros a falar da existência desses corpos microscópicos foram completamente desacreditados. Como acreditar na existência de coisas que não podiam ser vistas? Mesmo com toda a tecnologia da atualidade, ainda existem coisas que não podemos ver, mas que não podemos negar a sua existência por causa dos seus efeitos. Por exemplo, o magnetismo. Podemos facilmente ver os seus efeitos, mas não podemos ver o campo magnético. Mas não é porque não podemos ver que ele não existe. Alguém aí duvida da existência do magnetismo? Aproxime um ímã de um metal e você perceberá que ele existe, embora não possa vê-lo. E quanto ao vento? Podemos vê-lo? Também não. Mas vamos achar que ele não existe só porque não podemos vê-lo? Com certeza não. Jesus usou essa mesma comparação, a do vento, para convencer alguém quanto à existência do Espírito Santo. Em outras palavras, ele disse que da mesma forma que o vento, nós não podemos ver o Espírito Santo, mas podemos facilmente perceber os seus efeitos na vida humana. Na aula de hoje nós vamos estudar sobre o Espírito Santo na Bíblia. Esse é um tema que exige muita atenção e, acima de tudo, muita reverência. A natureza do Espírito Santo e sua obra na igreja e no coração das pessoas é algo tão elevado, tão sublime, tão decisivo e transformador que é preciso uma compreensão correta daquilo que a Bíblia ensina a esse respeito. Nós vamos dividir o nosso estudo de hoje em basicamente 2 tópicos. Vamos ver, na primeira parte, a divindade e personalidade do Espírito Santo. Depois, nós vamos estudar um pouquinho alguns textos da Bíblia que falam sobre o Espírito Santo na vida das pessoas, na vida do cristão. A primeira afirmação bíblica para a nossa consideração é a seguinte: o Espírito Santo é uma pessoa divina. Ele é Deus e tem personalidade. Não é simplesmente uma força, uma energia. Vamos começar vendo então esta grande verdade na palavra de Deus. Me acompanhe. Os primeiros textos que eu quero mostrar para você é justamente uma confirmação de que o Espírito Santo é Deus, porque ele é um dos membros da divindade, da Trindade divina. Vejamos. O texto diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Temos aqui a presença das 3 pessoas da divindade, da Trindade, no batismo de Jesus. É muito claro esse texto. Batizado Jesus, ali estava Deus, o Filho. Saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus, Deus, o Espírito Santo, descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, portanto, Deus Pai falando. Vemos aqui o Espírito Santo, portanto, sendo equiparado a Deus Pai e a Deus Filho como um membro da Trindade. Esse outro texto é a comissão evangélica proferida por Jesus. Ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É mais um texto dentre vários que estão na Bíblia que nos mostram claramente que o Espírito Santo é uma das pessoas da Trindade. Dentre tantos outros textos que falam sobre a divindade do Espírito Santo, existe um que é uma comprovação assim completa. Eu quero que você acompanhe a leitura. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu?
E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Na repreensão de Pedro a Ananias, ele diz primeiramente que Ananias mentiu ao Espírito Santo. Em seguida, ele diz que Ananias mentiu a Deus. Portanto, claramente, Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo é plenamente Deus. A Bíblia demonstra que o Espírito Santo possui atributos que pertencem somente a Deus. Somente o fato de ser Deus é que possibilita que ele tenha esses atributos. Vejamos alguns deles. Onisciência. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11, apenas um trecho da passagem, diz assim: Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. É claro que um ser criado, um ser que não seja plenamente Deus, jamais poderia perscrutar todas as coisas de Deus, somente sendo plenamente Deus. Esse texto, portanto, revela a onisciência do Espírito Santo. Outros atributos de Deus que são atribuídos ao Espírito Santo. Vejamos. Essas passagens bíblicas, e você pode ver aí a projeção, e quem sabe você pode até tomar nota e conferir depois, ler atentamente na sua Bíblia. Você vai ver que o Espírito Santo é apresentado, então, como sendo verdade, como sendo vida, sabedoria, poder, eternidade, características que são próprias de Deus, sendo atribuídas ao Espírito Santo. Agora, uma questão aparentemente complicada e que tem se tornado motivo de alguma controvérsia. Alguns textos da Bíblia afirmam que o Espírito Santo procede do Pai, ou do Filho, ou do Pai através do Filho. Algumas pessoas entendem com isso que o Espírito Santo é uma força, ou uma energia, um poder que procede do Pai ou do Filho, e não um ser pessoal, com individualidade e com personalidade. Vamos ver o que a Bíblia diz a esse respeito. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. De fato, o texto está dizendo que o Espírito procede do Pai. Será que a interpretação correta seria dizer que é uma energia, que é uma força que vem do Pai e que, por isso, o Espírito Santo não pode ser entendido como sendo uma pessoa com individualidade, personalidade? Evidentemente, me refiro a uma pessoa divina. Vamos entender, então, essa questão. Vamos comparar esses dois textos. São João, capítulo 14, os versos 16 e 26. O verso 16 diz assim, palavras de Jesus: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. O Espírito Santo aqui é apresentado como o Consolador, que vem do Pai, em nome de Jesus. Vamos agora entender bem a questão dessa expressão do outro Consolador, sobre o qual Jesus falou. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Você se lembra que a Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito em grego. Então nós, quando buscamos o significado da palavra original usada no texto, quase sempre temos um esclarecimento muito maior a respeito do significado daquela passagem. Então, quando Jesus diz aqui, ele vos dará outro Consolador. Existem duas palavras em grego que podem ser traduzidas por outro. Que palavras são essas? Heteros e alós. A palavra heteros, que significa outro, dá a conotação de ser outro, mas diferente. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho aqui comigo, veja bem, uma caneta. Aqui eu tenho outra caneta. Elas são iguais? Não, elas não são iguais. Elas são diferentes. Então, que palavra grega eu usaria para dizer que esta daqui é outra caneta? Eu usaria a palavra heteros, porque é outra caneta, mas é diferente. Agora veja, eu tenho aqui uma caneta. Tenho agora aqui outra caneta. São iguais, idênticas.
Que palavra grega eu usaria para dizer que eu tenho aqui outra caneta? A palavra allos. Significa outra, no entanto, da mesma espécie, do mesmo tipo. Que palavra a Bíblia usa, que palavra Jesus usou nessa passagem quando ele diz: e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador? Pois é, o termo usado por Jesus é allos, significa outro, portanto é uma outra pessoa, um outro ser, no entanto, da mesma natureza, com a mesma essência. Assim como Jesus é um ser pessoal e é plenamente divino, da mesma forma o Espírito Santo é um ser pessoal plenamente divino. É outro, mas da mesma espécie, da mesma natureza. Vejamos agora um outro aspecto interessante que nós encontramos através do significado das palavras com que a Bíblia foi escrita, e especificamente nesses textos. Vamos ler agora juntos São João capítulo 14, verso 26 agora, novamente. O texto diz: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Por que eu sublinhei a palavra esse? A palavra esse, no grego, traduzida por esse, é ekeinos, que significa este mesmo, ele, do gênero masculino, não é neutro. Qual a importância desse fato? Se nós aceitamos essa ideia de que o Espírito Santo não é uma pessoa, não tem personalidade, e sim uma energia, uma influência, um poder que vem do Pai. No grego em que foi escrito o Novo Testamento, gramaticalmente não se poderia usar essa palavra para se referir ao Espírito Santo, porque se ele não fosse uma pessoa, não tivesse personalidade, seria necessário usar um termo neutro. Portanto, o uso de um termo masculino, do gênero masculino, indica gramaticalmente que está se referindo a um ser que tem personalidade, que tem individualidade. É como mais ou menos se, por exemplo, puxa, imagina só se eu fosse mostrar para você a minha esposa se aproximando e eu dissesse assim: olha, aquilo ali é a minha esposa. Uau! Se ela ouvisse, ela não ia gostar nem um pouquinho. Eu não vou usar aquilo me referindo a uma pessoa, gramaticalmente isso é incorreto. Portanto, essa estrutura do idioma nos ajuda a identificar claramente que nesse texto o Espírito Santo é apresentado como um ser com personalidade, com individualidade. Agora veja esta lista de pronomes masculinos utilizadas nos capítulos 14 a 16 do Evangelho de João. É claro que por uma questão de tempo eu não vou ler os textos todos aqui, mas você pode tomar nota e você vai ver que em todas essas passagens o Espírito Santo está sendo indicado através de uma palavra com o gênero masculino, o que só é possível sendo ele uma pessoa com personalidade e com individualidade. Essa interpretação de que o Espírito Santo é uma força e não um ser pessoal com individualidade parece encontrar apoio em algumas passagens bíblicas. Por exemplo, enquanto os nomes do Pai e do Filho evocam realidades pessoais, Pai e Filho, o nome do Espírito Santo não traz a ideia de uma realidade pessoal. Como já vimos, o gênero da palavra espírito no grego, que é a palavra pneuma, é neutro, sugerindo aparentemente uma realidade não pessoal. No entanto, nós vimos que nesses textos é usada uma partícula masculina, indicando que ele é um ser pessoal. Agora, como se isso não bastasse, a Escritura se refere ao Espírito como assumindo a forma de pomba e o compara ao vento, à água, ao fogo. Por essa razão, algumas pessoas pensam que o Espírito Santo não é um ser pessoal, como o Pai e o Filho. Mas existe no Novo Testamento uma variedade de características atribuídas ao Espírito Santo que revelam explicitamente a sua pessoalidade, além do ponto que já vimos, o gênero masculino em vez de neutro para indicar o Espírito Santo. Vejamos então como a Bíblia revela o Espírito Santo como uma pessoa. Essas passagens indicam o seguinte: São João 14 e 1 Coríntios 12 se referem à inteligência e conhecimento do Espírito Santo. Efésios 4:30 revela que o Espírito Santo tem emoções. Atos 15, 28, ele faz julgamentos.
Atos 5, 3 e 4, o texto que nós lemos, lembra? Aquele que se refere do diálogo entre Pedro e Ananias, revela que é possível mentir ao Espírito. Atos 8, 29, o Espírito fala. Lucas 12, 12, o Espírito Santo ensina. Lucas 2, 26, o Espírito revela. Atos 20, 23, testemunha. 1 Coríntios 2, 10 e 11, ele perscruta. Atos 13, verso 2, o Espírito envia pessoas. Atos 8, 29, o Espírito Santo guia. Vejam que essas são atividades, são características, são facetas que só podem ser atribuídas a uma pessoa e não a uma energia, a uma força impessoal. Antes do próximo tópico de hoje, que vai tratar sobre o Espírito Santo na vida das pessoas, eu quero ler ainda com você um último texto para confirmar esta pessoalidade, individualidade, personalidade do Espírito Santo. Vejam, Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Como é bom saber disso, não? Quando você vai fazer uma oração e você não sabe nem exatamente o que dizer a Deus. Aliás, nós nunca sabemos exatamente o que dizer a Deus, mas nós podemos ter a certeza de que o Espírito Santo está intercedendo, de alguma forma está traduzindo as nossas palavras para que elas cheguem ao trono de Deus. E essa intercessão, este ato só pode ser realizado por uma pessoa inteligente, com individualidade, com poder, que é o Espírito Santo. Existem tantas coisas que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, da obra do Espírito Santo, os dons espirituais, por exemplo, e tantas coisas. Evidentemente, aqui é impossível abordarmos tudo isso, até porque teremos estudos específicos sobre outros aspectos da atuação do Espírito Santo na igreja. Mas nesse momento, eu gostaria de ler algumas passagens bíblicas que nos mostram a ação impressionante, maravilhosa do Espírito Santo na vida das pessoas. Eu convido que você me acompanhe na leitura desses textos da Bíblia falando da obra do Espírito Santo. Vamos ler, primeiramente, Evangelho de São João, capítulo 16, verso 8. São João, capítulo 16, verso 8. O texto diz assim, São João, capítulo 16, o verso 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Essa é uma ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Uma pessoa que vive longe de Deus, fora dos caminhos de Deus, o Espírito Santo toca nessa mente, nesse coração, convence essa pessoa da sua condição de pecador e então sensibiliza essa pessoa para se aproximar de Deus, convence do pecado, da justiça e do juízo. Um outro texto que fala sobre a ação do Espírito Santo na vida do cristão, Romanos capítulo 5, verso 5, assim nos diz esse texto. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Veja, primeiramente o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Desperta a pessoa para a necessidade de se aproximar de Deus por causa da sua condição de pecador e condenado. Quando a pessoa se sensibiliza, se deixa levar pela influência do Espírito Santo, aí o texto nos diz, o próximo ato, derrama sobre nós o amor de Deus. O amor de Deus é derramado em nosso coração através do Espírito Santo. Na sequência, nós vamos ler agora novamente o Evangelho de São João capítulo 3, verso 5. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que é uma ação contínua. Convence da necessidade de se aproximar de Deus. Derrama o amor de Deus no coração. A pessoa então se rende e aí o Espírito Santo promove isso que a Bíblia chama de o novo nascimento. É uma transformação completa, é uma obra feita por ação exclusiva e direta do Espírito Santo na vida. O próximo texto que nós vamos ler, Romanos capítulo 8, verso 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus.
O Espírito Santo guia aqueles que se submetem à sua influência. E através da guia do Espírito Santo, ele nos faz filhos de Deus. Esse é um privilégio incomparável. Em um estudo anterior, eu comentei que, do ponto de vista da criação, todos nós somos filhos de Deus, todos os seres humanos são filhos de Deus. Mas Deus quer fazer uma adoção especial, uma adoção específica daqueles que se entregam a Jesus e o aceitam como Salvador. Esses se tornam filhos de Deus numa nova relação com Deus, uma relação de salvação. E esta é uma obra do Espírito Santo. Vamos para o nosso próximo texto a respeito da obra do Espírito Santo. São João, capítulo 16, verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito, portanto, guia na verdade. Veja que é um processo desde o começo, desde quando mostra ao pecador a necessidade de Deus, até torná-lo filho de Deus e finalmente guiá-lo na verdade. Uma pessoa que busca Deus com sinceridade jamais vai ser guiada pelo erro, jamais será enganada, porque o Espírito Santo guia na verdade. Vamos ver ainda um outro texto, 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Esse texto nos diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. O Espírito Santo nos transforma. Eu quero ainda ler um último texto com você, que é Romanos capítulo 8, verso 2. Romanos 8, 2. Assim diz a palavra de Deus: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Essa passagem nos revela que o Espírito Santo nos livra do poder do pecado. Vamos recapitular rapidamente o que essas passagens bíblicas nos disseram. Primeiro, o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo. Imagine agora todo o processo que vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Pega o pecador lá na sua condição de perdido, completamente afastado de Deus, e o convence da necessidade de Deus, obra do Espírito Santo. Depois, o Espírito derrama sobre nós o amor de Deus. Aquele que vivia sem Deus, afastado de Deus, é tocado pelo Espírito, agora recebe, é sensibilizado pelo amor de Deus em seu coração, através da ação do Espírito. Em seguida, o Espírito efetua um novo nascimento. Sabe, muitas pessoas se sentem desanimadas a tomar esse tipo de decisão, porque pensam assim: eu não vou conseguir mudar nada na minha vida. Mas você precisa entender que essa mudança é operada pelo Espírito Santo. Você só precisa tomar uma decisão. Quando você toma a decisão, o Espírito Santo é quem efetua o novo nascimento. E não para por aí. Ele faz de nós filhos de Deus, nos coloca numa relação diferente com Deus, numa relação salvífica com Deus, uma relação de transformação. E continua a obra do Espírito Santo, guiando na verdade. Portanto, através da influência do Espírito, nós podemos ter a certeza de que através da palavra de Deus, a palavra de Deus é o instrumento do Espírito. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Portanto, toda a orientação do Espírito para a nossa vida, para as nossas decisões, tudo isso está na palavra de Deus. É assim que o Espírito nos guia, na verdade, para que não haja o risco de sermos enganados. E não para por aí. Através desse processo de derramar o amor de Deus em nosso coração, de nos guiar na verdade, o Espírito vai operando uma transformação na nossa vida. Uma transformação que nós não poderíamos operar por nós mesmos. Mudança de hábitos, abandono de vícios, mudança de temperamento, coisas que nos incomodam e que muitas vezes incomodam as pessoas que convivem conosco. Pois quando nós nos rendemos à influência do Espírito, Ele nos transforma através do seu poder. Ele nos livra do poder do pecado. O Espírito nos dá a possibilidade de obedecermos à lei de Deus, de andarmos em obediência a Deus. É isso o que o Espírito faz na vida de uma pessoa, quando essa pessoa permite que ele haja em todo esse processo, desde o primeiro passo até o passo final, que é uma transformação completa. Para terminar o nosso estudo de hoje, desfrute agora dessa linda canção da Rafaela Pinho, em louvor ao Espírito Santo. E enquanto você ouve essa música, eleve o seu pensamento a Deus.
e peça que Deus envie o seu Espírito para tocar na sua vida também, para tocar no seu coração, para entrar na sua família e fazer com que você experimente todas essas coisas lindas que nós vimos aqui através da Palavra de Deus. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim, vive em mim. Meu alimento e pão é a fé e a oração. A cada dia fala em mim. Tu és meu Deus e meu amigo. E eu quero, ó Pai, falar contigo. Falar contigo, a sós contigo, a sós contigo, a sós. Tu és o meu viver, Tu és o meu viver. A grande verdade do estudo de hoje é esta: Deus, o Espírito Eterno, desempenhou uma parte ativa com o Pai e o Filho na criação, encarnação e redenção. Inspirou os escritores das Escrituras, encheu de poder a vida de Cristo, atrai e convence os seres humanos, e os que se mostram sensíveis são por ele renovados e transformados à imagem de Deus.
Enviado pelo Pai e pelo Filho para estar sempre com seus filhos, ele concede dons espirituais à igreja, a habilita a dar testemunho de Cristo e, em harmonia com as Escrituras, guia-a em toda a verdade. Esta é a verdade e eu creio nisto. Espero encontrar você no nosso próximo estudo, quando vamos verificar na Palavra de Deus a respeito da criação de Deus. E vamos discutir um pouquinho este grande debate entre criacionismo e evolucionismo. Não perca!